Cumprimento a todos com a paz do Senhor, me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo uma análise geral, uma apresentação da lição desse nosso segundo trimestre. A gente vai estar falando o tema da lição, o tema de todas as lições, os seus objetivos também. Para começar, a gente tem que ter o tema da lição. Qual é o tema? Como eu botei no vídeo passado uma imagem falando também, o tema é cremos. No vídeo passado eu botei na lição de número 13 para a gente já ficar sabendo um pouquinho sobre qual vai ser a lição que será estudada nesse segundo trimestre. Cremos. Aqui nessa lição a gente vai, se a gente for relacionar de acordo com o tema principal da lição, porque tem vários subtemas, mas o tema principal é cremos. Se a gente for relacionar esse tema principal com os subtemas, que são 13 subtemas, pois são 13 lições, a gente vai ter uma relação entre os dois. Vou usar o exemplo da lição de número 1, que é a que eu vou começar a iniciar sobre seus objetivos, sobre o tema também. Na Bíblia, a bússola da vida. Aqui, se a gente acrescentar o nome cremos, a gente vai ter cremos na Bíblia, a bússola da vida. Ou seja, tem uma relação entre o tema da lição, o tema principal da lição e os subtemas, que são os temas de todas as lições que temos dentro dela, em seu contexto completo. Então, quais são os objetivos dessa nossa primeira lição? A gente vai estudar sobre a Bíblia. No próprio título, a gente já vai saber um pouquinho sobre o que a gente vai estudar, que tem na Bíblia a bússola da vida. A gente vai entender que ela também foi inspirada por Deus e redigida por homens. E também a gente vai aprender a amar melhor a palavra, a Bíblia em si. Esses são os nossos objetivos dessa lição. Eu vou falar os objetivos de todas para que entendamos sobre o que a lição vai nos trazer. O segundo lição vai ser em Deus o nosso Pai. Cremos em Deus o nosso Pai. Quais são os objetivos dessa lição? A gente vai demonstrar como Deus se revela na Bíblia, como ele vai se revelar na palavra. Sobre também o caráter de Deus através dos seus nomes revelados na Bíblia, porque muitas vezes Deus é citado em outros nomes, não só em Deus, só com esse nome. E a gente vai aprender um pouquinho sobre o caráter desses nomes revelados na Bíblia e também sobre os atributos de Deus, ou seja, a gente vai listar os seus atributos, suas qualidades, nessa segunda lição. Na terceira lição em Jesus, o nosso irmão mais velho. A gente acrescentando, cremos em Jesus, nosso irmão mais velho. Quais são os nossos objetivos dessa lição? A gente vai conhecer Jesus de Nazaré, quem foi Jesus de Nazaré, como Jesus viveu e morreu, e também crer na ressurreição de Jesus e na sua divindade. A gente tem esses objetivos nessa terceira lição. Quarta lição, Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo, o bom companheiro. Quais são os nossos objetivos? Entender que o Espírito Santo como nosso companheiro de caminhada, sobre a natureza do Espírito Santo e ter consciência de operação do Espírito Santo. Esses são os nossos objetivos da quarta lição. A quinta lição vai falar sobre o pecado, um problemão. Quais são os objetivos dessa lição? Conceituar o pecado, ter uma consciência sobre ele, descrever a consequência do pecado para a nossa humanidade e afirmar quão grave é o problema do pecado. Esses são os objetivos dessa lição. Depois do pecado, a gente vai falar sobre salvação. Salvação, o Novo Testamento. Quais são os nossos objetivos? Explicar o termo expiação, expiar, apontar a morte de Jesus como substituta para a humanidade e afirmar que o nosso nascimento é produto de operação da salvação de Deus para o homem. Esses são os nossos objetivos. A gente vai falar sobre salvação. Qual é a sétima lição?
No batismo no Espírito Santo. Se a gente botar a palavra cremos, vai ser melhor de entender. Cremos no batismo no Espírito Santo. Porque se lemos, a gente vai achar que deveria ser o batismo no Espírito Santo. Mas se a gente acrescenta a palavra cremos, fica bem melhor de entender. Por isso, esse nome que a gente tem que acrescentar muitas vezes quando a gente está lendo o tema da lição. Quais são os nossos objetivos? A gente vai nos conceituar sobre o batismo no Espírito Santo, entender o batismo no Espírito Santo e nos estimular para que desejemos o batismo no Espírito Santo também. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é o batismo no Espírito Santo, que devemos querer ter esse batismo também e nos conceituar um pouquinho sobre o que é. Agora, a lição 8. Na atualidade dos dons espirituais, a gente aqui já vai falar sobre dons espirituais. Quais são os nossos objetivos? Definir dons espirituais, a gente vai definir o que é. Vamos destacar os dons espirituais, vamos botar cada um que vai ter, são 9 dons, então a gente vai classificar cada um de acordo e afirmar sobre a atualidade desses dons. Esses são os nossos objetivos dessa lição 8. Lição 9. Na igreja, a família espiritual. Quais são os nossos objetivos? Conceituar a igreja, entender um pouquinho sobre a igreja, o que é a igreja, mostrar os aspectos de divindade humana da igreja, nos conscientizar da importância de fazer parte do corpo de Cristo na igreja, que no caso é a igreja. Qual é a lição 10? No batismo e na Santa Ceia. Cremos no batismo e na Santa Ceia. A gente vai falar sobre batismo nas águas e sobre ceiar, sobre Santa Ceia. Quais são os nossos objetivos? Definir a palavra batismo, mostrar o significado da Santa Ceia para nós e nos conscientizar da importância de sermos batizados e participar da ceia do Senhor. Agora chegamos à lição de número 11, que tem como tema Numa Vida de Santidade. Vai falar sobre santidade, a gente falou sobre salvação, agora vai falar sobre santidade. Quais são os objetivos? Ensinar o que é santidade, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é. Ressaltar a santidade em relação ao corpo e à mente e destacar a palavra e a oração como elemento da consagração a Deus. Palavra e oração, a leitura da Bíblia e oração. Aqui é a lição 12. Na vinda de Jesus, boa esperança. Cremos na vinda de Jesus, boa esperança. A gente vai explicar um pouquinho sobre a doutrina, sobre a vinda de Jesus, definir o arrebatamento da igreja e destacar a segunda vinda visível de Jesus. E aqui chegamos na lição de número 13, que é a última lição dessa lição Cremos, que a gente está fazendo nossa apresentação sobre ela, que vai ser assim: em novos céus e nova terra. Cremos em novos céus e nova terra. A gente vai explicar um pouquinho sobre o atual da criação. A gente vai destacar a restauração da criação e ressaltar o milagre da glorificação do corpo. Essa é a nossa lição. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Vai falar um pouquinho sobre o que cremos. Cremos em Deus, em Jesus, na salvação, no Espírito Santo, na santidade, na igreja. São coisas que cremos, por isso esse nome. E se a gente relacionar o tema da lição com o tema geral da lição que cremos, vamos ter uma relação entre esses dois temas, como eu fiz em alguns aqui, como na lição 11, que eu botei cremos numa vida de santidade. Aqui a gente relacionou essas duas. Você pode, claro, relacionar com todas as lições, que vai ser melhor também no entendimento. Vai falar sobre o que cremos, né? De acordo com o tema da lição. E assim a gente vai dar continuidade na iniciação dessa lição. Em breve eu também já vou estar postando a lição de número 1, que é na Bíblia, a Bússola da Vida. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é Bíblia, sobre que foi inspirada por Deus, sobre a divisão de livros do Antigo e do Novo Testamento e sobre a palavra testamento.
Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Obrigada por estarem aqui em mais um vídeo. Tchau!